vai passar alguma coisa, como está acontecendo, como vai ser calculada, as médias e tal. Mas eu vou procurar saber e eu falo com vocês melhor, tá ok? Pode ser? Tá. Então, continuando aí. Então, tem aí a parte que eu estou falando aí, né? Na página 172, onde está falando sobre polígonos, né? E eu estou vendo aí a classificação de polígonos que pode ser classificado, né? Como convexo e não convexo, tá ok? Eu tenho dois exemplos, né? De polígonos aí. Tem um convexo e o outro não convexo, tá ok? E tem uma demonstração. Então, o que seria um polígono convexo? Ok? Eu vou ver se eu consigo abrir o PowerPoint. Cara, não sei porquê, mas meu computador está muito ruim. Meu computador está muito ruim. Não sei se eu estou fazendo duas gravações. Na última vez ele não estava assim. É vírus. Mas... na última vez que eu fiz isso com ele não estava assim. Mas agora ele tá dando mais meio bugueada. Professor, já tá gravando? Tá gravando, já. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Eu vou colocar uma parte em branco aí, tá? Eu vou botar uma folha em branco. E eu vou desenhar aqueles dois polígonos, né? Que tá no livro. Se eu conseguir abrir esse PowerPoint, né? Isso. Coloquei uma parte em branco, tá? Vou colocar aqui no piloto. Preste atenção que vocês... Para compreender o que seria um polígono convexo e um polígono não convexo, tá ok? Sim. Então vamos lá. Vou desenhar um polígono convexo, né? Que tá escrito aí. Vou desenhar o mesmo que está no livro, ó. Um polígono convexo, tá? É o mesmo polígono que está aí no livro. Só não repara aí no desenho, não, que tá meio ruimzinho mesmo, tá? Tá bonitão. Não, aqui tá normal, então deve que ele tá indo travado, não sei porquê. Mas vai melhorar aí. Então vamos lá. Então quer dizer o quê? Dizemos que um polígono é convexo quando o seu segmento que une dois pontos quaisquer do seu interior esteja inteiramente contido nele, tá? Então, eu vou dizer que um polígono é convexo, tá? Não importa onde eu aplicar dois pontos, onde eu representar dois pontos, como assim? Vou colocar um ponto aqui, tá? Botei um ponto aí, ó, um ponto aí e um ponto aqui, tá? Botei um ponto quaisquer, não importa o local onde eu for colocar esses pontos. Se eu interligar esses dois pontos, fazer a ligação desses dois pontos, tá? Essa ligação, ela vai estar dentro do polígono. Ela não vai sair do polígono, ela vai permanecer dentro do polígono, tá ok? Então, eu posso afirmar que esse polígono ele é convexo quando, né, eu faço uma ligação entre dois pontos, tá? E esses dois pontos, quando eles se interligam, ele permanece dentro do polígono, tá? Já o não convexo é quando acontece uma ligação de dois pontos quaisquer dentro de um polígono, tá? Uma ligação de dois pontos quaisquer dentro de um polígono. E essa ligação, uma parte passa o quê? Fora do polígono, tá? Essa parte aí que foi representada aí que passou fora do polígono. Então, essa parte que passou fora do polígono, certo? Essa ligação, então eu posso afirmar que esse polígono ele não é convexo. Porque não importa onde eu colocar, às vezes, dependendo, algum lugar, né, que eu botar dois pontos distintos, né, ele pode dar dentro desse polígono. Mas nem todos os pontos vai dar dentro do polígono, certo? Alguns pontos, né, quando eu fizer essa interligação, vai passar fora do polígono. Então, eu posso considerar um como convexo e o outro não convexo, tá ok? Ok. Então, vamos finalizar aqui. E vamos continuar na página do livro lá, tá? Agora eu vou para a página 132, tá? O pessoal que estiver aí com o livro aí, muda para a página 132, que ali eu vou falar um pouco sobre as relações, né, dos números de lados de um polígono, né, e as suas classificações, e vou falar também sobre a observação dos elementos, né, dos elementos que eu tenho num polígono. Pessoal, eu acho que tá travando assim, porque deve ser por causa que o aplicativo que tá gravando deve estar forçando o computador. Não sei por que. Tem que ver isso depois. Oi? 132? Página 153. Não, 173, perdão. Achei que era 132. Página 173. Não, perdão. 173. Tá? Aí tá aí logo a imagem ali, né? Se vocês podem ver, tem uma imagem verde aqui, né? Essa imagem verde, um polígono. Ali tá ali. Observe na figura ao lado alguns elementos dos polígonos, né?
que eu tenho os meus elementos, né? Onde eu tenho a vértice, tá? Tenho meus lados, tenho um ângulo interno e um ângulo externo. Vou falar sobre vértice. O que seria... Não, primeiro eu vou falar de lado, né? Primeiro, deixa eu falar de lado. O que seria lado? Lado seriam as linhas, né? Eu posso dizer, eu posso afirmar que são as retas, né? Se unindo, né? Que formam um polígono, né? Que vai se formando certos polígonos. Então, um lado eu posso considerar como se fosse uma parede de um polígono, né? São as paredes desse polígono, ok? E o que seria a vértice? A vértice são o encontro dos lados, certo? São o encontro onde tem os seus lados, tá? Ó, onde você pode ver aqui, ó, no encontro dos lados, tá? É onde tem o encontro do final dessas paredes, onde ela se encontra, ok? Então, as vértices são o encontro de lados, dos seus lados, tá? E o que seria o ângulo interno? O ângulo interno são os ângulos formados dentro do polígono, tá? São aqueles ângulos que se formam, né? Onde tem os encontros das retas, não, onde tem esse encontro dos lados e onde é formado a vértice, ali também ele é formado um ângulo, tá? Considerado ângulo interno. E eu também tenho um ângulo externo, que é o ângulo formado fora do polígono. É quando é um lado, né? Quando um lado se prolonga, né? Quando um lado ele vai numa dimensão maior, né? Ele dá um prolongamento maior, assim, formando um ângulo externo. Tá ok, pessoal? Vocês estão vendo a imagem? Estão entendendo essa parte aí? Todo mundo acompanhando pela imagem aí? Oi? Sim. Tá ok, então. Sim, Então, vamos lá. Em relação aos números de lados, aos polígonos, você classifica. Então, tipo assim, cada polígono tem um nome, tá? Em relação aos números dos seus lados, tá? Isso aí. Temos os exemplos aí, né? Temos os mais usados, tá? Esses daí são os mais usados, mais estudados e mais cobrados, tá? Em questões de concurso, em outras coisas aí, esses daí são os mais cobrados. Mas temos muitos outros, tá? Então, eu tenho o triângulo, né? Que são 3 lados, né? Um triângulo que conhecemos, né? Você já conhece um formato de triângulo. Temos o quadrilátero, né? Temos o quadrilátero de 4 lados. Temos o pentágono de 5 lados. Temos o hexágono, né? De 6 lados. Temos heptágono de 7 lados. Temos octógono de 8 lados. Temos eneágono de 9 lados. Temos o decágono de 10 lados. Temos um decágono de 11 lados. Temos o dodecágono de 12 lados. Temos o pentadecágono de 15 lados. E temos o icoságono de 20 lados. Todo mundo okay? tá dando aí, então, professor. Então temos somente esse, né? Que são os mais cobrados, né? Que eu tô ouvindo seu Calma aí, ó, gracinha. Vamos lá. Pessoal, vamos desligar aí o fone de ouvido de vocês aí, só fala quando eu pedir aí, tá ok? Assim ficar melhor. Valeu, Manuel. Deixa desligado aí, Manuel. Então, temos essas figuras, né, que são as mais cobradas, tá ok? Então, eu peço que vocês grave não, aprendam, tá? Cada nome, né, e quantos lados tem cada um, né? Porque certas questões, ele te dá o nome do polígono, né? Então, você tem que saber, pelo nome, você sabe a quantidade de lados que tem esse polígono, tá ok? E aí, logo embaixo, né? Logo nessa parte aqui de baixo, na página ainda 173, eu venho falando sobre o número de diagonais de um polígono, né? Que eu também descobri a fórmula a forma das diagonais de um polígono, né? Quantas diagonais tem esse polígono? Basta eu fazer utilizando essa fórmula, que seria, tá logo aqui embaixo, né? Quem seria D? D é número de diagonais, é o que eu quero descobrir, né? É igual a N parênteses, N menos 3. Quem seria N? N, número de lados, menos 3, dividido por 2, ok? Utilizando essa fórmula, vocês vão conseguir encontrar o valor a quantidade, né, de diagonais que esse polígono obtém, tá ok? E o que seriam as diagonais? As diagonais são as interligações dos seus pontos, tá? Das suas vértices, né? Onde eu interligo, ó, eu estou interligando de A até C, de C até A, e assim fazendo essas interligações, eu vou formar
as suas diagonais. Tá ok? Então, vamos agora para... Deixa eu ver aqui a página. Deixa eu mudando aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre na página 175. Para a gente relembrar o que já foi estudado, tá? O que a gente já passou, os conteúdos que eu já apliquei a vocês. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, na parte aí que eu estiver falando aí, vocês tiver alguma dúvida, vocês perguntem, tá? Me pergunte que eu irei informar. Também falando sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, né? Quando eu tiver um polígono, às vezes ele não me indica, né? Não me indica quanto mede o seu... Fala. Liga o áudio e fala. Pode falar. Existe um polígono com mais de 1000 lados? Com mais de 1000? Pode ser formado. A quantidade de lados de um polígono são infinitas. Entendeu? Uhum. Elas podem ser formadas. Mas para desenhar, assim, só um computador faria, né? E seria para a gente conseguir ver essa imagem, seria linhas, né? Seriam lados bem pequenos para fazer essas interligações, entendeu? Entendi. Então aqui, vamos lá. Somando duas medidas de um ângulo interno de um polígono convexo, né? Então ele me dá um polígono qualquer, ele não me fala quanto mede o ângulo, né? Qual é a soma dos seus ângulos, né? O valor utilizando a soma dos seus ângulos. Tem um exercício aí explicando, né? Se a gente fazer uma interligação entre os seus vértices, né? Fazendo interligações entre os seus vértices, eu vou formar certos triângulos, né? Há uma certa quantidade de triângulos dentro desses polígonos, né? Dependendo qual for o polígono que ele me informar. Então, eu fazendo essas interligações para fazer essa representação de quantos triângulos tem dentro desse polígono, eu consigo informar qual é a soma, né? A quantidade de ângulo, né? A soma desses ângulos, qual seria a sua resposta, qual seria o valor do ângulo interno desse polígono. Como podemos ver nas imagens aí embaixo, né? Eu tenho o retângulo, né? Tem uma imagem aqui de um retângulo, que ele me forma dois triângulos, né? Aí ele fala, um retângulo, qual seria a soma do ângulo interno de um retângulo? Eu sei que se eu tenho dois triângulos formando dentro desse retângulo, eu sei que a soma do ângulo interno de um triângulo é 180 graus. Se eu tenho dois, vai ser o quê? 180 mais 180, que seria 360. Tá ok? Da mesma forma que ele me dá a figura aí do lado, que ele me dá um pentágono, né? Que tem 5 lados. Aí ele pergunta qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono, né? Tá aí. Eu consigo formar 3 triângulos. Basta eu somar 180 ou multiplicar, né? 180 vezes 3, que formou 3 triângulos. Assim eu vou ter minha resposta de 540, que é a soma dos ângulos internos desse polígono. Mas para não ficar fazendo essa enrolação toda, né? Fazendo tem que formar quantos triângulos pode ter esse polígono. Então, assim, é mais difícil. Porque, então, tem a fórmula, né? Que está na página 176, tá? Logo aí ao lado aí no livro aí que estou mostrando aqui. Tá na página 176. Tá logo em amarelo na palma aí. Estão conseguindo ver? Pessoal... Oi, professor. Tá conseguindo ver na parte ali amarela que tá a fórmula do polígono ali da sua... Consigo sim. Consegue ver? Então tá ok. Então com a fórmula é o quê? É S igual, abre parênteses, N menos 2, fecha parênteses, fecha parênteses, vezes 180. Não é? Então, quem seria S? S seria a soma dos ângulos internos, seria o valor da soma dos ângulos internos. E quem seria N? N seria número de lados, tá? Então, para me calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, basta eu saber quantos lados esse polígono tem. Entendeu? Descobrir qual o número dele. O número de lados. Número de lados. Professor, Fale. uma dúvida. Quando eu for resolver essa conta, um exemplo o número de lados é 7. Eu vou diminuir 7 por 2. E multiplicar por 180. Isso aí. Aí o resultado eu boto S igual o resultado
Em graus? Isso aí, em graus. Qual que é a soma? Isso aí é a soma dos ângulos internos desse polígono. É em graus. É ângulo, né? Então, se estou falando em ângulo, representando em graus. Isso aí. Obrigado. É isso aí mesmo que falou. Show. Então, eu já sei que vocês entenderam essa parte, tá? Pessoal, se vocês não responderem essa parte aqui do livro, depois vocês procuram para mandar de mensagem que eu vou estar respondendo a vocês, tá? Então, vamos saindo agora da parte de polígonos, tá? E agora vamos para a parte de quadriláteros, tá? Que tá na página seguinte aí com vocês, tá? Vamos lá, para a página 179, onde eu vou representar um pouco sobre quadriláteros. Então, como também foi uma aula aplicada, né? A gente estudou sobre os quadriláteros, aprendemos sobre a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, falamos quais tipos, né, de quadrilátero, né, eu tenho, né? Existem, falamos sobre os tipos de trapézio, falamos sobre trapézio, isósceles, retângulo, escaleno, tá? Então eu vou dar aquela relembrada rápida, né, com vocês, pelo conteúdo que a gente já passou, né? Então, o que seria um quadrilátero? O que possui um quadrilátero? O que é uma característica de um quadrilátero, né? Que é um polígono de 4 lados. Sim, também posso considerar que é um polígono de 4 lados. E também ele possui todos os lados, né, com medidas iguais a todos os ângulos, que mede de igual a 90 cada, tá ok? E deixa eu ver para onde eu vou, onde eu posso falar aqui agora um pouco sobre os quadriláteros. Vértice, lado, ângulo interno, ângulo externo, ângulo oposto, diagonal, né, de um quadrilátero. Então, um quadrilátero, né, eu posso afirmar que é um quadrilátero. E eu sei identificar o que é uma vértice de um quadrilátero, né? Que a gente acabou de ver o que seria uma vértice de um quadrilátero. Acabamos de ver o que seria lados de um quadrilátero, não, de um polígono, né? Mas também serve para um quadrilátero, né? Sabemos o que são lados, sabemos o que são vértices, sabemos o que são ângulos. E agora vamos ver o que seria e o que seria um ângulo oposto, tá? Ângulo oposto, né? Que eu acho que eu não falei sobre isso com vocês. Lado oposto e diagonais, tá ok? Vocês estão vendo aqui a figura logo aqui em cima, nessa figura aqui onde está com o X aqui vermelho, certo? O que seria um ângulo oposto de um quadrilátero? O ângulo oposto seria aquele ângulo, né, que completamente eu posso afirmar, né, eu posso dizer dessa forma, aquele ângulo que está de frente com outro ângulo. Então, eu tenho o B e o C. Tá vendo? O B está de frente para o C e o C está de frente para o B. Tá? Eles estão de frente, não quem está em cima dele ou está embaixo. Eles estão de frente um para o outro. Oposto de C. Mesma coisa, o D é o ângulo oposto de A. Tá ok? E... Não, o ângulo lado... Não, o lado oposto, correto. O ângulo oposto, perdão, o ângulo oposto é o que estão de frente, tá? Falei lado. O ângulo oposto é esse ângulo aqui, ó, o C e o A. Tá vendo a linha reta, a vermelha? Elas estão se interligando, tá? Então, esses daqui são os ângulos opostos. Ok? Da mesma forma que B para D. E o que seria uma diagonal? Quem sabe me dizer o que seria uma diagonal de uma figura qualquer? De um polígono qualquer? Alguém? Hã? Bora, pessoal. O pessoal vendo. Bora, pessoal. Diagonal. Isso. Gabriele, uma linha torta, não? André. Uma linha reta de 180? Oi? Uma linha reta? É uma linha reta, mas o que você vai dizer que é uma diagonal? Vai lá, Guilherme. Alguém? É que tem 180 graus que vai reto. Não. Então vamos lá. Pelo jeito é só você. Uma diagonal seria o quê? Uma linha reta, como ele falou, né?
uma linha reta, mas essa linha, ela corta essa figura o quê? Ao meio. Ela passa ao meio dessa figura, dividindo essa figura ao meio, tá ok? Então, essa linha que divide essa figura ao meio, ela é chamada de diagonal, tá? Temos uma diagonal de uma circunferência, né? Acho que a gente já passou pelos estudos de círculos, né? E falamos sobre diagonais de uma circunferência, né? Então, quando eu tenho uma circunferência, né? E o que seria a diagonal de uma circunferência? Seria a soma dos dois raios, né? Então, a diagonal de uma figura, de um polígono, né? Seria o quê? Seria uma linha, né? Uma reta que corta esse polígono ao meio, que traça esse polígono ao meio. Então, essa linha ela é chamada de diagonal, tá ok? Onde eu tenho os pontos de A até C e de B até D, tá ok? Essas retas aí cortando, elas são chamadas também de diagonal. Falando de losangos, né? Que eles são um dos paralelogramas, tá? Que tem, como sabemos, os quadrados, ele tem 4 lados concluentes, os ângulos internos são retos, também o retângulo, né? O retângulo também, e o losango que tem 4 lados concluentes, né? Temos esses considerados como também quadriláteros. E logo na página aí 182, eu venho falando sobre as propriedades do paralelograma, né? Abordei algumas propriedades, falando sobre suas bases, falando sobre as suas alturas, onde eu tenho uma figura aqui, ó. Eu tenho um paralelograma, ó, se vocês verem meu mouse aqui, ó, na parte amarela, tá? Aqui, ó, na página 182, essa parte amarela, onde eu tenho aqui, ó, a base menor e a base maior, né, de um paralelograma e a altura de um paralelograma, né? Representando esse seu paralelograma. E da mesma forma, em cima eu também tenho os ângulos opostos, concluentes, também tenho os ângulos suplementares, ângulos consecutivos, tem os seus lados opostos também, né? E também eu abordei, eu falei também sobre alguns tipos, né? Tipos de trapézio, né? Aí pulando aí para a página, na página 182 aí, eu tenho alguns tipos de trapézio, tá? Que eu tenho um trapézio isósceles, um trapézio retângulo e um trapézio escaleno, tá ok? Então, o que seria um trapézio isósceles, tá? O que seria um trapézio isósceles? O trapézio isósceles possui lados que são paralelos congruentes, tá ok? E esse trapézio, ele tem 2 ângulos, os 2 ângulos dele, né, tem 2 ângulos iguais, tá ok? Como assim os 2 ângulos iguais? Eu irei representar na próxima página. Queria falar sobre esses ângulos que são iguais no trapézio isósceles, ok? E qual seria o trapézio considerado retângulo, né? Tipo de trapézio, né? Falando trapézio retângulo. É um trapézio que 2 dos seus ângulos é igual a 90, ok? Então, um trapézio retângulo, como tem a imagem aqui embaixo, ó, trapézio retângulo, 2 dos seus ângulos é igual a 90. E o trapézio escaleno. Trapézio escaleno, os lados não são paralelos e não congruentes. Então, suas medidas do seu lado são totalmente diferentes. Cada lado tem uma medida diferente, tá ok? Então, mudando aí para a página 182. Deixa eu passar aqui para a página 182. Página 182, calma aí. Então, na página 182, eu falei com vocês, né? Eu falei lá sobre os trapézios isósceles, né? E eu tenho a representação aqui de um trapézio isósceles. Está logo aqui na parte de cima, 2 ângulos iguais. Então, pode ver que há, né? A base maior, que é a parte de cima, tá? A base maior, lá na parte de cima, os ângulos deles vão ser iguais. O C e D, esses 2 lados aqui são iguais. C vai ser igual a D, certo? Então, um trapézio isósceles, eu vou ter o quê? 2 ângulos iguais, ok? E eu também tenho... eu também falei com vocês, né, sobre base média de um trapézio e como calcular base média de um trapézio, né? Que todo trapézio, né, com a sua base média igual à medida aritmética das medidas da base maior e menor do trapézio, basta eu fazer o quê? Então, para mim saber a base
base média de um trapézio, basta eu fazer aqui, ó, a fórmula, né? Tem a minha fórmula, que seria o quê? A base maior, tá? Mais a base menor, base menor mais base maior, dividido por 2. Assim, eu vou ter o quê? Minha base média. Quem seria essa base média? Seria MN, a reta MN, que seria essa reta que estaria no meio desse trapézio. Entendeu? Então, se eu quisesse para vocês informassem qual seria a base maior de um tipo de um certo trapézio, basta você pegar o valor da base menor mais o valor da base maior e dividir essa base por 2, você teria o valor da base média. Ok? Isso em relação aos trapézios. Agora, saindo do trapézio, vamos entrar em grandezas proporcionais e não proporcionais, tá? Essa é a última? Essa é a última, da grandeza. Falei para vocês que mais ou menos 4 horas a gente ia terminar, viu? Só diz quem tá ouvindo aí, quem está ouvindo. Eu sei que o Manuel tá, o Alexander tá aí também. Eu tô ouvindo. O Manuel tá aí. Tudo. Cadê você, Gabriele? Gabriele, Camille, André. Madrinha, sou. Então, estão ainda aí? Gabriele, tô aqui, show. Camille também, tá ali. Cadê você, Andréia? Jogando Free Fire. Andréia, tá viva? Andréia, tá no Free Fire? Ah, tá ok. Mentira. Vamos continuar. Pessoal, vamos continuando aqui. Gabriel, para de xingar, por favor. Vocês estão xingando? Eu não escutei nenhum xingamento, não, mas para de xingar aí. Não, ele só falou que me tirou. Professor, nem falei nada. Pessoal, a aula está sendo gravada, hein? Vamos continuando aí. Deixa eu pulando aqui. Agora eu vou falar sobre as grandezas proporcionais e não proporcionais, tá? Olha só, pessoal. Quando eu for para o terceiro bimestre, com vocês começar conteúdo com o terceiro bimestre, tá? Eu não vou fazer dessa mesma forma que eu estou fazendo agora como revisão, porque eu sei que está bem devagarzinho o livro, eu sei que é difícil de compreender dessa forma, tá? Eu vou fazer como eu fazia... Estava preparando uns vídeos com vocês, tá? Eu vou preparar um slide, tá? Provavelmente eu vou mudar a forma de fazer, tá? Eu acho que eu vou fazer na TV, né? Ficaria melhor para vocês. Ou com slide só no computador, tá bom para vocês. O que vocês acham? Qual parte ficaria melhor? Com ele na TV? Melhor, professor. Professor, eu acho assim melhor, entendeu? Tá, a gente vai ver a melhor parte, vou falar todo mundo, a gente se decide qual a melhor parte, tá? Mas eu não vou usar assim o livro como eu estou usando aqui agora, tá? Eu estou botando o livro porque eu estou dando revisão, entendeu? Então não preciso dar muito detalhe de algo que eu já falei com vocês. Então, tipo, como eu falo, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, algum conteúdo que a gente acabou de falar, as videoaulas estão todo no YouTube, tá? Todas as aulas estão no YouTube. É só vocês lá no YouTube dar uma procurada lá, só ir lá na parte do canal lá, vocês procuram a aula e assistam novamente. Qualquer dúvida é só mandar, pessoal, que eu tô aqui para ajudar, tá? Do teu canal. Então vamos... Pô, os vídeos que você assistia, ali tu clicava, tu viu o canal. E tá Felipe Ferreira. Fala sobre grandeza proporcionais e não proporcionais. O que seria grandeza proporcionais, tá? Inicialmente, lembramos o que entendemos de grandeza, né? Chamamos de grandeza qualquer coisa que possa ser medida, contada, pesada. Isto é, relação numérica, estabelecida com objeto. Para explicar o peso de uma maçã, o volume de um corpo, o tamanho de um menino, o comprimento da calça, a altura de um muro, o ângulo de um triângulo, a idade de uma pessoa e tantas outras coisas. Às vezes as grandezas se relacionam entre si. Por exemplo, a cada 10 laranjas que chega a a cada 10 laranjas que chegam à quinta anda, duas estão podres. Portanto, 2 em 10, a isso se chama razão e pode ser simbolizada pela representação numérica 2 por 10, né? 2 dividido por 10, que é a razão da laranja podres em relação às quantidade de laranjas que chegaram à quintanda. Então, pessoal, o que seria grandezas proporcionais e não proporcionais? O que seria uma grandeza? Grandeza seria também um estudo de razões, né? É um estudo que vocês já tiveram, se eu não me engano, foram comigo mesmo, não foram que a gente estudou razão?
abordamos alguns estudos de razão. Abordamos sim isso. Eu lembrei com vocês algumas coisas de razão, o que seria a razão, né? Então, o que seria a razão? Então, a razão seria o quê? Quando eu te peço uma razão de algo, certo? De uma razão para você... razão quer dizer você comparar um com o outro, tá? Você vai comparar ou representar, tá? Como está sendo falado. Então, se eu tiver uma razão, como eu vou dar um exemplo aqui. Em uma sala de aula, vamos supor assim, em uma sala de aula, há 10 meninos, 10 meninos e 3 meninas. Olha a ordem que eu falei. 10 meninos e 3 meninas. Eu falei menino primeiro, depois eu falei meninas. Falei nessa ordem, tá? Então, qual seria a razão? Então, a razão seria montada de acordo com o que foi falado. 10 por 3. 10 meninas dividido por 3 meninos. Fazendo essa divisão, você vai ter a razão de números de meninas com número de meninos. Tá ok? Então, a razão, quando uma questão pedir para você montar uma razão e ser calculada, basta você vir na ordem que a questão estiver... Na ordem que a questão vem falando, né? Na ordem que estiver sendo escrita, tá? Como tem representando aí, que ele fala o número de laranja podres, né? Com a quantidade das laranjas que estão com boa qualidade, né? Para você observar que ele botou a laranja podre, que ela falou primeiro, dividido pelo número de laranjas, né? Que não estão podres, né? Que estão boas ainda, né? Que estão conservadas. Ok? Então, como eu represento uma grandeza... Então, como seria uma grandeza proporcional, tá? Pessoal, como eu falei com vocês, essa aula também eu fiz uma videoaula apresentando tudo direitinho para vocês. E eu estou falando rápido, por causa da hora, também tá indo, a gente vai indo, tá? Então, como seria? Portanto, a parte da laranja e a maçã da proporção, chamada de proporção, né? É a igualdade entre duas razões. Então, quando eu tiver uma igualdade entre duas razões, o que eu tenho que fazer? Assim, quando eu tiver uma igualdade entre duas razões, eu vou multiplicar o quê? Em x, né? Alguém tem alguma dúvida em relação à igualdade entre duas razões? Ou todo mundo sabe? Quando eu tiver uma igualdade entre duas razões. Consegue calcular? Hein? Suponho que... Tô tentando. A igualdade que eu vou multiplicar x, setinha para baixo, setinha para cima. Acho que sim. E aí? Acha que sim? Que isso? Vamos continuar aqui. Vou representar ainda das razões, tá? Então, na página 190, olha só, na página 190, tem o exercício, né, que está falando ali, ó. Um menino acerta... tá lá. Um menino começou a falar com quem? Menino, né? Um menino acerta 3 gols em cada 6 tentativas. Então, ele quer saber de gol e tentativa. Então, um menino, ele acerta 6 gols em cada 6 tentativas. Portanto, sua razão é... Qual seria essa razão? Quem pode me informar essa razão? Hein? Qual seria? 3 dividido por 6. 3 dividido por 6, que foi na ordem que foi falada, tá? Então, a razão seria 3 dividido por 6, que seria 3 gols a cada 6 tentativas, né? Qual a próxima? B, ó. Um menino consegue acertar 9 cestas em cada 18 tentativas. Portanto, essa razão é... Qual seria essa razão? Olá, Emanuel. Como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Um menino consegue acertar 9 cestas em cada 18 tentativas. Portanto, sua razão é... Qual seria a sua razão? 9 dividido por 18. É isso aí. Montando de acordo com o que foi falado, tá, pessoal? Um garoto acerta 5 saques de voleibol em cada 7 tentativas. Portanto, sua razão é... Qual seria a sua razão? 7 dividido por 5. 5 dividido por 7. Na ordem. 5 saques por cada 7 tentativas, tá? Agora vamos fazer uma análise, né? Analisamos agora o que segue, né? Uma operadora de telefone de móvel oferece o seguinte plano, né? Telefone lá, ele ofereceu o seguinte plano. R$20, 40 minutos, tá? Tá a tabela aí, ó. Logo a tabela aqui na página 190. Na página aqui 190, tá? R$20, 40 minutos.
R$40, 80 minutos. R$80, 160 minutos. R$160, 320 minutos. Para sabermos qual o plano é mais vantajoso, teremos que verificar as razões dos valores das proporções com um minuto e com a razão e com os minutos. As razões são... Então, eu vou montar o quê? De acordo com quem foi falado, né? R$20, 40 minutos. R$40, 80 minutos. R$80, 160 minutos. R$160, 320 minutos. Se simplificarmos ao máximo, teremos as razões. Então, você vai pegar essa razão e vai simplificar ao máximo, tá? Como eu sempre falo para vocês, se der para simplificar, tem que simplificar. Então, simplificando ao máximo, podemos ver que as razões são o quê? Iguais. Tá vendo? Olha aqui o exemplo aqui, ó. Eu tenho 1 por 2, 1 por 2, 1 por 2, 1 por 2. As suas razões serão iguais. Então, se eu tiver essas razões iguais, está aqui. Ou C20 é para 40, assim como 40 é para 80, temos as razões de 20 por 40 igual a 40 por 80. E a simplificação teremos 1 por 2, tá ok? Então, se eu tiver essas razões iguais, eu posso afirmar que esse plano que elas estão me oferecendo, mesmo aumentando os meus minutos, né? Eu indo aumentando os meus minutos, eu não tenho vantagem nenhuma, tá? Se eu pagar R$20, vou ter 40 minutos. Se eu pagar R$40, vou ter 80 minutos. Você pode ver que você vai pagar só o dobro do valor e a quantidade de minutos vai aumentar o quê? O dobro. Então, não mudou absolutamente nada. Entendeu? Então, dessa forma, eu consigo ver a grandeza e consigo perceber qual seria a vantagem de ter esse plano e qual seria o plano que teria mais, que eu teria mais vantagem de obter. Entendeu? Então, para isso servem essas grandezas proporcionais, tá? Ok? Então, eu consigo... Aí tem uns exercícios aí com a tabela, tá? Que ficou aí o exercício na página 191, né? Deixando alguns exercícios para melhorar o sistema de telefone móvel técnico, né? Que eles colocam aí, ó. Tem outro exemplo aí, ó. Tem um outro exemplo. Para melhorar, na página 192, tá, pessoal? Eu tô lendo, nem tô falando com vocês. Página 192. Para melhorar o sistema de telefone móvel, o técnico tem que implantar terrenos de retransmissão de sinal. 2 técnicos conseguem montar uma torre com 24 dias de trabalho. Como representa como essa empresa está com essa pressa, envia mais técnico com a mesma habilidade de rapidez. Então, pessoal, uma grandeza, né? As grandezas, ela também é considerada não só como razão, também como que regra de 3, tá? Eu utilizo regra de 3 em grandeza. Alguém tem dúvida em relação à regra de 3? Alguém não consegue fazer regra de 3? Tem dificuldade em regra de 3? E aí? Alguém aí? Não. Tô de boa, É. professor. Tô de boa. Tudo de boa? Então, tranquilo. Tá? Então, eu sei que também utilizamos as regras de 3, tá? Para calcular certas grandezas, tá? Para ver se elas são proporcionais e não proporcionais. Tá ok? Então, pessoal, é somente isso, tá?